Oi, boa tarde a todos, bem-vindos. É uma grande alegria estar com vocês hoje, com uma convidada tão especial. Quero agradecer a presença de todos, aos que estão ao vivo conosco e aos que vão nos assistir depois. Todos são muito bem-vindos. É com uma grande alegria que eu apresento a convidada de hoje, né, Juliana Sé. Ju, queria que você... bem-vinda, primeiramente. É um grande prazer tê-la novamente conosco. E queria que você se apresentasse, explicasse um pouquinho sobre o HeartMath e sobre a sua certificação, para as pessoas conhecerem, porque o que eu vejo é que muitos pacientes aqui no Brasil ainda não conhecem o HeartMath. Legal, doutora Marina, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui compartilhando um assunto que me é muito caro. Eu sou apaixonada por todo esse conteúdo e já desde 2017 eu venho trabalhando com o Instituto HeartMath, que é um instituto que surgiu nos Estados Unidos há mais ou menos 30 anos e com a intenção de estudar o coração, além do coração simbólico, né, que é aquele coração que a gente sempre ouve falar das grandes tradições filosóficas, espirituais, né, para a gente fazer as coisas com o coração, se entregar de coração, aquele coração que ama. Então, esse instituto surgiu com essa curiosidade de estudar a relação entre esse coração simbólico e o coração fisiológico mesmo, o órgão físico, né? E desde então eles vêm estudando cientificamente as emoções, as relações do coração com as emoções, com o nosso sistema nervoso, como isso interfere no nosso jeito de ser, nas nossas relações, na nossa capacidade de autorregulação, como isso depois se desdobra, né, socialmente, globalmente. Então é um trabalho muito bonito de, bom, quase 30 anos, e tem muitos desdobramentos, mas que basicamente fala de uma capacidade do coração de se relacionar com o nosso cérebro de uma forma muito diferente do que a gente imaginava, como se o coração tivesse essa sabedoria, enfim, uma série de outras coisas que a gente vai falando aqui ao longo da conversa. Né? Mas é isso, eles descobriram que o coração é muito mais do que um órgão que simplesmente bombeia sangue para o nosso sistema. Isso é fantástico, né? Eu que gosto muito de fisiologia, acabei também estudando e me formando, né, no Instituto HeartMath, e eu vejo como a importância, isso eu não entendia, tá, antes de estudar as pesquisas deles, né, mas a importância da comunicação do coração com o sistema nervoso, né, o coração faz parte integral desse sistema complexo, né? E conforme a situação dessa comunicação, se ela está em harmonia ou não, isso tem relação com os nossos comportamentos, com as nossas emoções, com a capacidade cognitiva, né? E aí eu queria te fazer um convite para a gente começar, porque assim, a partir das pesquisas, eles têm 30 anos de história, né, nas pesquisas, e a partir desses achados científicos, achados deles e de outros institutos de pesquisa, eles acabaram desenvolvendo técnicas, né, que é um modo mais fácil, mais acessível e mais fácil de ser inserido na nossa rotina tão corrida. Eles acabaram vendo que intencionalmente a gente pode aprender a gerar esse alinhamento dos sistemas, né? Então, antes da gente poder conversar um pouco mais sobre fisiologia, sobre o tema da conversa de hoje, que é tão importante para o momento que a gente está passando, eu queria que você começasse guiando uma prática, para a gente sentir um pouquinho o que é. Ótimo, Marina. Então, eu vou primeiro explicar como vai ser e depois eu vou conduzir. É uma prática rápida, leva em torno de 2 minutinhos. E o que a gente vai fazer é levar a nossa atenção para a área do coração. Então, a gente tira o foco da mente, geralmente onde estão os problemas, as nossas ansiedades, preocupações. Então, a gente tira o foco dessa área da mente, vem aqui para a área do coração. Quem quiser pode até colocar as mãos aqui no centro do peito, onde está o nosso coração,
para se conectar com essa parte do corpo. E a gente vai imaginar que essa respiração está fluindo desse lugar. Pode respirar com o abdômen todo, encher bem a barriga, tá tudo certo, mas a gente imagina que essa respiração está conectada com o coração. O importante dessa respiração é que ele tenha o mesmo tempo de inspiração, seja o tempo de expiração. Isso é importante porque vai ter uns desdobramentos na nossa fisiologia que depois a doutora Marina conta pra gente. Mas, então, essa é um segredinho dessa prática. A gente mantém o padrão no ritmo da respiração e aí a gente ativa um sentimento que a gente chama de sentimentos regeneradores, que são aqueles sentimentos que geram bem-estar, como carinho, gratidão, apreciação, amor, alegria, qualquer sentimento desses gostosos, e a gente ativa assim, pensando em algum momento da nossa vida, ou alguma pessoa querida, né? Muitas vezes a gente tem uma memória, alguma coisa gostosa assim, e isso ativa as nossas emoções. Então, a chave dessa técnica é o ritmo da respiração e ativar um sentimento, mas não simplesmente pensar nele, né? Se permitir sentir esse sentimento nesse momento. Então, eu vou guiar vocês, pode ficar numa posição confortável. Essa é uma prática que pode ser realizada também de olhos abertos, se você preferir, se você já tiver uma certa prática, uma certa familiaridade, porque é uma prática para ser usada depois em qualquer situação, inclusive de olhos abertos dirigindo o carro, em reuniões, enfim. Então, a gente começa gentilmente levando a atenção para a área do coração. Se você quiser colocar a mão sobre a área do coração para se conectar, às vezes isso ajuda a sair da mente, vir para o corpo. E com a atenção no coração, imagine a sua respiração fluindo para dentro e para fora dessa região do peito, da região do seu coração. Como se seu coração pudesse respirar. E vai respirando mais lentamente, mais profundamente que o normal, num ritmo que seja confortável para você. Talvez você possa inspirar por 5 tempos, expirar por 5 tempos. Gentilmente. E se em algum momento a sua mente se distrair, é só trazer a atenção de volta para a área do coração e para a respiração. A partir dessa fisiologia mais equilibrada, talvez você possa agora ativar um sentimento regenerador, como carinho, gratidão, apreciação, amor, tranquilidade. Um sentimento que gere conforto e que esteja disponível para você no momento. Mais um ciclo de respiração. E gentilmente você pode ir voltando a atenção para o ambiente em que você está inserido. E se tiver de olhos fechados, pode ir abrindo os olhos.
Gostoso. Pessoal, se vocês quiserem escrever, fazerem comentários, como vocês se sentiram, como vocês estão se sentindo agora, depois da técnica, fiquem à vontade, tá? Para escreverem no bate-papo. E também podem fazer perguntas, que conforme a nossa conversa for desenrolando, eu vou encaixando algumas perguntas para a Juliana. Aproveitem. Para algumas pessoas que já têm familiaridade com processos de meditação, às vezes fala, nossa, foi tão rápido, né? Mas o importante é a gente entender que essa técnica tem um objetivo, que é colocar a gente nesse estado de equilíbrio e coerência. Então, ela pode ser rápida e ela pode ser muito eficaz e eficiente em algum momento em que a gente esteja envolvido com algum desafio no nosso dia a dia. Rapidamente, em 2 minutinhos, a gente consegue acessar esse estado de coerência a partir de um certo treino. O que eu acho fantástico, né? Quando eu entrei em contato com o HeartMath, eu já praticava meditação, né? No meu dia a dia. E assim, eu adorei, porque essas técnicas, elas são muito fáceis de serem inseridas no nosso dia a dia corrido, né? Eu acho que é próprio, foi desenhado justamente para a nossa vida atribulada. É o que você comentou na técnica dá para fazermos de olhos abertos. Então, às vezes, se a gente está num momento um pouco ansioso, antes de alguma reunião, num momento importante, de olhos abertos, nós conseguimos trabalhar a nossa fisiologia e trazer o nosso sistema, né, para o alinhamento. Eu acho isso fantástico. É maravilhoso. E eu tenho usado isso, viu, bastante em reuniões, muitas vezes, agora não tanto no trânsito, mas em momentos desafiadores, né? Como você tinha falado mais cedo, a gente está num momento super, né, desafiador e muitas vezes a gente se percebe ansioso ao longo do dia, com mensagens, com notícias. Então, quando a gente percebe que está saindo um pouquinho desse nosso estado mais neutro, de equilíbrio, com a prática, vai ficando muito fácil voltar. Basta ter a consciência e praticar a respiração. Muito bom. Obrigada, viu, pela técnica. Espero que tenham gostado, os pacientes. Ju, quando você foi explicar a técnica, você já tocou num ponto muito importante, né? Quando você falou assim, não é para você imaginar e pensar no sentimento, na pessoa amada, é para você sentir, né? E isso tem total relação com a conversa de hoje. Por quê? Quando os cientistas, e isso o HeartMath fez muito na década de 90, quando os cientistas levam uma pessoa para o laboratório e colocam todos aqueles aparelhos com diferentes medidas fisiológicas, né, é muito clara e nítida a diferença da cascata de reação dos sistemas do organismo entre uma pessoa pensar alguma coisa e a pessoa realmente sentir, né? As emoções são muito mais poderosas, né? Em alinhar tanto positivamente, como numa técnica dessas, quanto num momento difícil, a pessoa pode até se perder e tornar um sistema caótico, né? Então, as emoções têm papel central, né? Quando a gente avalia o funcionamento e o nosso dia a dia. E aí você mesma falou, nós estamos num momento tão difícil, né, do Covid, estamos em pleno pico, né, da segunda onda. Infelizmente, os últimos dados deram mais de 1.800, né, falecidos em 24 horas. E as pessoas estão num momento com muito medo, né, muita insegurança. Eu, nesses últimos dias, já percebi pacientes que já estão, de novo, com receio de vir cuidar da saúde, de vir fazer os exames, de fazer um acompanhamento adequado. E aí, eu queria que você falasse um pouco, tanto das técnicas poderem ajudar nesse momento, a pessoa se percebendo, né, desequilibrada, quanto falar sobre os benefícios. Uma pessoa que pratique frequentemente no dia a dia nessas técnicas, como a pessoa pode ter possibilidade de caminhar, né, num momento tão turbulento, com mais harmonia, com mais coerência,
não se sentir em um barco desgovernado, né, com as emoções tomando conta, né, a pessoa se sentindo impotente. Então, se puder falar um pouco dos benefícios, que eu acho que todos nós estamos precisando num momento como esse. Sim, é verdade. A prática de coerência traz muitos benefícios. A gente, às vezes, tem uma tendência, por ser uma prática muito simples, às vezes a gente não dá a atenção necessária e não dá o valor necessário. Porque o que acontece, né, como você falou, essas práticas elas estão diretamente ligadas a uma série de reações fisiológicas, né, de bioquímicos, hormônios no nosso corpo, porque a gente está associando uma técnica de respiração com emoções regeneradoras, e a gente chama essas emoções de regeneradoras não é à toa, é porque essas emoções realmente têm componentes que regeneram o nosso sistema. Então, por exemplo, tem um estudo que mostra, do HeartMath, que mostra que pessoas que sentem durante 5 minutos a apreciação, carinho, cuidado, né? Isso foi uma pesquisa feita, inclusive, com profissionais da área da saúde. Essas pessoas têm um aumento na concentração de imunoglobulina, que é um componente importante do nosso sistema imunológico, durante 6 horas. Ou seja, 6 horas depois de sentir amor, carinho, cuidado, o corpo continua produzindo, né, esse componente importante para a nossa saúde. Da mesma forma, tem a produção de hormônios como o DHEA, que é um hormônio da vitalidade, né, considerado esse hormônio que nos regenera. E o que acontece é que todo o nosso sistema volta a funcionar, quando a gente está nesse estado de coerência, ele passa a funcionar de maneira muito eficiente. Então, ele gasta pouca energia, ele funciona melhor. Então, em termos práticos, o que acontece? A gente tem mais foco, mais atenção, a gente consegue ter melhor discernimento, melhor tomada de decisão, porque a coerência também ativa certas áreas do nosso cérebro, que eu acho que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas facilita, né, os processos cognitivos. Então, a gente melhora as nossas funções executivas como um todo, isso diminui os processos de adoecimento do corpo, inflamatórios, enfim, ajuda nos relacionamentos, porque a gente fazendo essa gestão também emocional, a gente acaba escolhendo melhor o que vai falar, a maneira de se relacionar, né, a partir de um estado de muito mais equilíbrio e enfim, coerência, né, que a gente usa muito essa palavra, coerência, no sistema como um todo, né? E, a longo prazo, isso contribui com a nossa longevidade, então tem muitos benefícios, melhora a pressão arterial, enfim, o HeartMath já tem várias pesquisas, assim, tanto na área mais fisiológica, né, do nosso organismo, da nossa saúde, mas também, por exemplo, para as crianças que praticam, tem melhores resultados na escola, tem melhores relacionamentos com os colegas. Então, tem tantos desdobramentos que a gente poderia fazer um encontro só para falar dos benefícios. É muita coisa boa. Que bom, né? Achei perfeita essa colocação, né? É importante esse efeito, a pessoa perceber que existe um efeito carry-over, né? Que vai além do momento da técnica, né? Então, o dia a dia melhora muito, né? Inclusive, quando a gente entra, né, nesse estado de coerência, para uma pessoa que já está passando por uma situação de estresse, entrar no estado de coerência acaba freando o processo, né, de estresse no corpo, então limita a liberação de cortisol, né, do excesso desses bioquímicos que a longo prazo acabam nos fazendo mal, né? Não é que eles são ruins, mas que em excesso e a longo prazo acabam podendo ser prejudiciais, né? Então, a gente consegue, como se fosse colocar mesmo um freio. Eu estou estressada, passei por uma situação aqui agora, recebi uma notícia, né? Perdi o equilíbrio. De repente, eu posso, em poucos minutos, voltar para o meu centro, para esse estado de coerência, ajustar novamente toda a minha fisiologia, né? E a partir dali tomar as melhores decisões em relação àquela informação que chegou. Excelente. Isso é uma capacidade, a gente chama isso de autorregulação, né, Jo?
a gente começar a se perceber melhor, a se diagnosticar, perceber quando as coisas estão saindo do eixo, a gente conseguir treinar o nosso sistema nervoso e os nossos sistemas fisiológicos, porque é isso, é uma modulação, né? Uhum. Eu explico para os pacientes, no modo chato, como se fosse uma reabilitação. É você reensinar, reeducar esses neurônios para ter toda a cascata de benefícios, né? E é muito bom saber que é possível, né, a gente aprender, né? Isso a neurociência está definindo muito claramente, né? Isso é uma habilidade, né? Os nossos neurônios têm aquela capacidade de formar novas conexões, de achar novos caminhos, né? Que se forem reforçados com o passar do tempo, eles passam a estar presentes no nosso dia a dia, né? Perfeito. E é importante a gente lembrar que neuroplasticidade, todas as pessoas de todas as idades têm essa capacidade, né? Então, nunca é tarde para mudar. Excelente, isso é maravilhoso, traz muita esperança, né? Há sempre tempo para desenvolver bons hábitos, né? E hábitos que não demandam tanto assim. Se a gente fizer 2 minutinhos 3 vezes por dia, gente, já pode gerar uma transformação enorme. A gente costuma fazer, às vezes, jornadas, né, de 6 semanas, para que justamente ao longo dessas 6 semanas as pessoas possam praticar. E já é um tempo em que o HeartMath mostra nas pesquisas que é possível devagarzinho começar a desenvolver novos hábitos, né? Então, o que a gente percebe a partir do feedback das pessoas é que ao final de 6 semanas, né, algumas coisas que antes geravam muito estresse, alguns gatilhos, né, coisas que antes assim deixavam as pessoas nervosas, de repente depois dessas semanas elas já começam a não se importar, não se deixar levar tanto, né, pelas emoções desgastantes quando a mesma coisa acontece. Então não é que você deixa de se importar com as coisas, mas aquilo não passa, deixa de ser um gatilho emocional que desenvolve um processo estressor no corpo. Então isso é muito mágico e às vezes a gente nem percebe, às vezes é alguém de fora, alguém da família, alguém próximo que está olhando de fora e fala: nossa, como você mudou? Que antes você ficava bravo por isso e agora de repente parece que você nem liga, né? Então é muito interessante. Eu vi aqui nos comentários, né, a Patrícia Roberta, o HeartMath, vamos lá, com as pesquisas de todos esses anos, eles desenvolveram as técnicas, uma metodologia para ensinar, né? E a gente já falou que quebrar condicionamento é o que a gente está falando, não é de um dia para o outro. Você mesma falou, né? Resultados em 6 semanas. E isso a gente costuma frisar bem as pessoas, né? Porque é a mesma questão da atividade física. Você não pode esperar que um dia você faça exercício e de repente você vai ficar sarado, né? Então, e eles desenvolveram, então, essas técnicas que são fáceis, são práticas para serem inseridas no dia a dia, e aí eles eles habilitam profissionais do mundo todo, né? Lembrar que o HeartMath teve origem nos Estados Unidos, mas atualmente, Ju, já existem em vários locais do mundo, né? Sim, tem profissionais em diversos países. E habilitando para poder repassar para as pessoas, né? E aqui no Brasil nós temos, a Juliana é uma das pessoas, nós temos pessoas certificadas para ajudar a ensinar e a divulgar e a propagar esse caminho, né? Que pode ajudar tanta gente num momento delicado. Aqui na nossa conversa estão presentes, eu vi 2 comentários, a Patrícia e a Roberta, que são 2 também trainers certificadas, muito bem-vindas, obrigada por estarem presentes, né? Que vem compor aqui um grupo, né? Que a gente está fazendo um grande esforço para poder divulgar e mostrar que há mais um caminho possível, né? Da gente navegar com uma qualidade de vida melhor e com maior capacidade de resiliência, né, Ju? Sim, exatamente. Acho que num momento tão delicado, com tantos desafios, né? Que nós nos sentimos tão com falta de controle, né? Por situações que nos estão sendo impostas, né? Como agora estamos entrando
numa nova, né, num novo momento de maior restrição, é importante as pessoas perceberem que há mecanismos simples, fáceis dentro de nós, que nós não precisamos de grandes artifícios, né? Porque o que eu via, que muitas pessoas falavam, é que assim, nossa, eu sinto muita falta de viajar. Porque a pessoa estava num pico de estresse, ansiosa, ela fazia o quê? Ela saía desse caos, tirava um momento que ela conseguia, né, voltar para o equilíbrio, né? E atualmente nós não podemos mais tirar férias e viajar. Nós não podemos mais ter grandes reuniões, né, com amigos, com família. Então é importante a gente achar essa habilidade dentro de nós, né? Eu acho que essa é uma outra grande vantagem, né? É tão importante isso que você está falando, porque realmente, né? Acho que a gente vem vindo, eu digo a gente assim como humanidade, de um tempo para cá, com tanta informação, com uma vida tão acelerada, tanta coisa acontecendo, muitas vezes as pessoas acabavam saindo de férias e nesse momento de sair de férias adoeciam, nem sempre conseguiam aproveitar as férias de tanto estresse acumulado, né? Que é a hora que relaxa o corpo parece que desmonta, né, doutora? Imagino que você deva ter visto isso um pouco. Então, o que está acontecendo é que a gente está realmente num momento de uma grande oportunidade, apesar de ser uma grande crise, né? Não quero minimizar o que está acontecendo, mas se a gente puder olhar, talvez como uma oportunidade de aprendizado, né? Que, de fato, esse universo interno pode ser transformado, né? Muitas vezes a resiliência que a gente fala, né, não é você necessariamente passar por uma situação muito difícil e de repente não sofrer tanto. Isso também mas é talvez olhar para algo que você não consegue mudar, que não tem controle, um fato externo, e falar, ok, como eu posso me transformar internamente para poder lidar com isso de uma melhor forma, porque isso não vai mudar, o fora não vai mudar. Mas eu tenho controle de mudar o dentro. Então, acho que durante muito tempo a gente tentava mudar o que estava acontecendo na situação fora de nós, para que a gente pudesse se sentir melhor internamente, né? E de repente o que a gente está aprendendo com tudo isso é que é possível eu transformar esse universo interno para poder passar de uma forma mais saudável pelas adversidades, incluindo ajudar as pessoas que estão ao meu lado, que talvez não tenham tanto essa capacidade de autorregulação ou conhecimento ou acesso às técnicas, né? Então, uma das coisas que eu acho muito bonitas do HeartMath é que são práticas que você, praticando em casa, você pode ensinar, né, marido, esposa, filhos, pais, irmãos, né? A gente pode praticar isso em família. Então, é tão bonito, porque não precisa realmente, assim, grandes conhecimentos, né? Algo muito simples. E dessa forma, eu acredito que a gente consiga mesmo atravessar. Então, não só, né, quando a gente fala da questão da resiliência, não é só se recuperar, né, que é uma tendência que a gente tem de pensar em resiliência dessa forma, eu passo por um problema e eu me recupero dele, volto para o meu estado original, mas também como eu posso me autorregular enquanto eu atravesso uma situação e o quanto eu posso me preparar quando eu sei que eu vou encontrar uma situação. Então, agora que a gente está entrando novamente em São Paulo, praticamente um lockdown aí pela frente, como é que eu posso me preparar para isso? Para, sei lá, mais 1, 2 semanas aí de um isolamento mais rígido. Né? O que eu posso fazer? Que situações que eu posso criar na minha vida, na minha casa, né, com as pessoas que estão próximas, que podem me ajudar a sentir essas emoções regeneradoras, né? Como é que eu posso acessar esses sentimentos que estão internos sem necessariamente ter que sair para festas e fazer aquilo que nesse momento a gente não pode fazer, né? Então esse é um caminho de busca de autoconhecimento, como você falou, de olhar para dentro, poxa vida, o que me agrada, né? O que eu posso hoje fazer, por exemplo, cuidar de uma planta,
sei lá, arrumar um armário, gerar qualquer coisa, né? Me conectar com as pessoas online, eu sei que quase ninguém mais aguenta, né? Mas enfim, o que a gente pode criar, e cada pessoa vai descobrindo os recursos que tem internamente para poder estar mais nessas emoções regeneradoras e não pensando nelas, sentindo. É isso mesmo. Ju, o meu trabalho, em geral, é mais técnico, né? E eu acabei direcionando um pouco do caminho, do tipo de ajuda, em busca de uma coerência pessoal, né? Porque o meu foco começou com pacientes muito estressados, muito agitados, muito ansiosos, que em geral vinham buscar o cardiologista porque tinham sintomas, né? Então vinham porque tinham palpitação, porque tem dor no peito, porque não respira direito, picos de hipertensão, né? E o meu caminho é, primeiro, mostrar para as pessoas que existe um modo de voltar para o alinhamento individual, né? Trazer essa coerência, que é esse estado, coerência que a gente chama, é um estado de entrelaçamento, é quando os diversos sistemas fisiológicos diferentes, eles caminham juntos, né? Eles tomam uma mesma sintonia e funcionam de modo otimizado, como você falou. E isso é somente parte das pesquisas do HeartMath, né? O que eu ensino praticamente foram as pesquisas da década de 90 e primeira metade de 2000. Mas eles têm dois grandes ramos, eu queria que você explicasse um pouco isso, porque isso não aborda os pacientes, acho que é algo interessante deles saberem, né? Porque eles têm tanto as pesquisas de coerência individual, né? Quanto tem a social, o grupo das pessoas ao nosso redor, você deu como exemplo a família, né? Uma pessoa coerente pode ajudar as pessoas em torno, as pessoas que convivem com ela. E existe a coerência global. Você pode falar um pouquinho sobre essas? Porque acho que isso é novidade para os pacientes e é muito interessante. Todo prazer. Então, obviamente, a gente parte do princípio que para você poder fazer um bem, né, para quem está à sua volta, para você poder fazer bem para o outro, a gente parte do princípio que tem que estar bem. Aquela história da máscara de oxigênio quando o avião perde a pressurização, né? Primeiro a gente tem que pôr a máscara na gente, primeiro a gente tem que estar bem, para a partir daí isso ser passado para as outras pessoas de uma forma verdadeira, né? Então, o primeiro foco, né, como a gente vem falando, é o foco na coerência individual. Então, eu aprendo a me autorregular, me autoconhecer, começo a entender quais são os meus gatilhos, o quando eu posso usar as técnicas, como elas funcionam para mim, quais são as emoções mais disponíveis que eu tenho para poder me colocar nesse estado de coerência, como é me sentir em coerência, né? Então, tem muitas coisas, a gente trabalha no aspecto individual, e já nesse momento, mesmo sem olhar muito para isso, isso já tem alguns desdobramentos sociais, porque, obviamente, conforme a gente vai se relacionando, quanto mais coerentes nós estamos, a gente vai se relacionando com as pessoas de uma maneira diferente, né? Então, só um exemplo, assim, aqui em casa, né, sou eu, meu marido e meu filho. O Luca agora tem 14 anos, a gente começou a praticar coerência aqui faz 4 anos, mais ou menos. E logo no primeiro ano ele pegou super rápido, a gente fazia as técnicas juntos, respirava antes de dormir, todos os dias e tal. E um dia que eu estava muito brava com alguma coisa que tinha acontecido na escola, enfim, alguma coisa, que eu comecei a falar de uma forma mais agressiva, assim, de uma maneira meio brava com ele, né, que era, digamos, uma programação minha anterior, né, e de repente ele olhou para mim e ele falou: mãe, assim a gente vai brigar, né? Deixa eu respirar, eu vou no meu quarto, eu vou respirar um pouquinho, eu tô ficando nervoso, e aí, quando a gente se acalmar, a gente volta e conversa, né? Então, esse é um exemplo de como a nossa própria coerência vai se entrelaçando, né? A gente fala de coerência, então a coerência também interpessoal, como vai se entrelaçando nas pessoas que a gente se relaciona diariamente. Então, ele que tinha aprendido, quando ele estava mais coerente do que eu, ele me deu a oportunidade de eu poder respirar, me deu esse espaço,
né? Olha, vamos respirar e aí depois a gente conversa com calma. Quer dizer, o resultado dessa interação foi completamente diferente do que seria se eu tivesse continuado no meu padrão ali de raiva, de irritação, enfim. Então, é muito interessante isso. No trabalho, né? Então, quando a gente começa a se relacionar com pessoas que já têm mais essa consciência, já têm mais capacidade de autorregulação, quando a gente percebe que tem alguma coisa que não está legal, a gente consegue se comunicar de uma forma muito mais transparente, assertiva, coerente, né? Sem entrar nos dramas. Isso é muito interessante, porque a gente começa a ter uma visão de observador, né? E acaba não se envolvendo tanto, principalmente nos dramas que são naturais mesmo dos relacionamentos, né? Então, isso para ambientes de trabalho é uma grande oportunidade para que os ambientes deixem de ser ambientes tóxicos para se tornarem ambientes mais saudáveis, mais coerentes. E, consequentemente, as pessoas se sentindo mais seguras, mais acolhidas, elas produzem mais, trabalham melhor, ficam menos doentes, né? Então tem todas essas consequências. E também tem uma questão aí já um pouquinho mais filosófica, né? Que quando nós estamos nesse estado de coerência, conectados com esses sentimentos que a gente fala que são qualidades do coração, a nossa tendência é tomar as decisões e fazer escolhas que sejam boas não só para nós, mas que seja boa para nós e para as pessoas que estão envolvidas, né? Então, isso a gente acaba saindo um pouco daquele padrão, né, muito do ego, né, de acabar sendo mais, enfim, pensamentos e escolhas mais egoístas, e a gente começa a pensar um pouco mais no todo. Isso vai acontecendo naturalmente. E, finalmente, o HeartMath tem, enfim, tem uma série, né, de estudos em empresas, instituições que trabalham com a coerência cardíaca com muitos resultados legais. E eles têm também a iniciativa de coerência global, que é uma iniciativa para entender como o ser humano, no estado de coerência, que é um ser feito de energia, né? Afinal de contas, nós somos seres que estamos gastando e renovando energia constantemente, nós temos uma relação energética com o planeta. Então, eles estão estudando como o ser humano mais coerente pode interferir positivamente no planeta. Então, são diversos sensores espalhados pelo mundo para medir a coerência do planeta, o campo eletromagnético da Terra e como as nossas emoções estão interrelacionadas com o planeta. Então, é muito bonito. Demais, né? É muito bonito. Posso fazer só algumas explicações fisiológicas de tudo que você comentou? Primeiro, você falou do estado reativo e da capacidade de, quando a gente está equilibrado, em harmonia e coerência, que a gente chama, a gente tem uma capacidade de discernimento maior, né, e melhor tomada de decisões. Isso é muito importante nos momentos desafiadores que a gente tem, né? E isso tem uma explicação fisiológica clara, né? O que acontece? Quando nós estamos com sistemas fisiológicos desequilibrados, é como se a nossa parte do sistema nervoso mais primitiva, emocional, tomasse conta, né? A amígdala muito atuante, e as respostas, elas são mais impulsivas, mais reativas, né? E a partir do momento que a gente gera a coerência, a gente muda o modo de funcionamento do corpo. Aqui eu não vou entrar em detalhe, mas o ritmo do coração muda, a qualidade dos sinais que o sistema nervoso manda para o sistema límbico mudam, né? E tem uma das estruturas que se chama tálamo, que quando a gente manda um sinal coerente, ele abre a conexão com a área mais evoluída que a gente tem, que é o córtex pré-frontal, né? Então, isso é muito importante. Isso, com o passar dos anos, eu tento muito usar isso em mim, né? Muitas decisões que eu tenho que tomar no dia a dia, às vezes eu falo, olha, eu não vou responder num primeiro momento, né? Deixa eu pensar, deixa eu refletir, deixa eu entrar em coerência, analisar, para ver a melhor resposta possível, né? A gente sai desse modo reativo e a nossa vida fica muito mais fácil, porque as nossas decisões ficam mais acertadas, né? A gente não fica imerso no drama, né? Que você comentou.
Então, acho isso muito, muito legal. Só dando uma observação rápida. E a outra, você falou do campo eletromagnético, né? Desses sensores que eles têm vários pelo mundo. Como funciona? Que isso meus pacientes não entendem ainda. Quando a gente tem um ritmo no coração, a gente faz um eletrocardiograma, a gente está medindo a eletricidade do coração. E toda a corrente elétrica, isso é física, gera um campo magnético perpendicular à corrente elétrica, né? E parte do trabalho deles, eles conseguiram, não só eles, né? Vários institutos no mundo conseguem perceber e calcular esse campo magnético que todos nós temos mais de um campo. A questão é que o coração é o que emite o maior campo, né? E aí eles começam a perceber, a analisar tanto o campo pessoal, e uma coisa que muito interessante é a frequência de ressonância de uma pessoa coerente, né, que o HeartMath ensina, que é 0,1 Hz, né, é um ciclo a cada 10 segundos, é o mesmo ritmo da frequência de um dos maiores campos da Terra, né? Então, uma pessoa que está... Essa é a hipótese deles, né? Uma pessoa que está em coerência, que alcança essa frequência cardíaca, essa frequência de 0,1 Hz, ela entra em sintonia, em ressonância, né? Com um dos campos da Terra. E aí que eles estudam que interações são essas, né? Eu acho isso, nossa, fenomenal. Só uma das frequências da Terra, Schumann, é a mesma frequência de uma das ondas cerebrais, das ondas alfa, né? Então, nós somos sintonizados de modos muito mais sutis e presentes que a gente não tem conhecimento, né? Exatamente, doutora. E assim, o que é muito bacana é que justamente as informações, né, a hipótese deles, é que as informações que navegam esse campo são justamente as nossas emoções. Então, o campo, a partir do nosso coração, é como se fosse a gente estivesse sintonizando com uma frequência de rádio, por exemplo, né? Então, as nossas emoções mais regeneradoras, por exemplo, a gratidão, a apreciação, são essas as frequências que se aproximam do 0,1 Hz, que são as frequências que a gente fala mais elevadas, né? As outras frequências, quando eu estou, por exemplo, sentindo tristeza, raiva, medo, são outras frequências completamente diferentes. E uma também das hipóteses nesse estudo da coerência social é o quanto nas nossas relações a interação entre esses campos se dá de uma forma inconsciente, mas que o nosso sistema nervoso consegue, de alguma forma, captar o que a outra pessoa está sentindo. Então, muitas vezes, quando a gente encontra uma pessoa que, de repente, está falando uma coisa, mas está sentindo outra, isso pode chegar para nós como uma incoerência, algo que não está... Uma coisa não está alinhada com a outra e pode gerar até desconfiança. A gente pode nem perceber e pensar, nossa, não senti confiança naquela pessoa, sabe? Não fui muito, não bateu ali, não bateu o santo. Às vezes, é só porque a pessoa, de repente, está numa frequência, está sentindo emoções numa frequência que está chocando com a sua naquele momento. É muito E Ju, já que a gente está falando nisso, será que você não pode contar para mim, contar para todos nós, né? E se você quiser até eventualmente abrir algum gráfico, coisa assim, fique à vontade de compartilhar, 2 experimentos, porque tudo que a gente está falando é o que eles realmente aferem, né, nos laboratórios, né? A gente não está falando de nenhuma hipótese, a gente está falando de ciência. E aí, em toda essa conversa, me vieram 2 experimentos que eles fizeram. Se você puder contar, que o primeiro é do menino com cachorro, né? E o outro é daquele grupo, que eles colocam 4 pessoas, aquele experimento, se você puder nos contar. Esse primeiro experimento que a doutora Marina falou que é lindo. Então, é o Josh, que é esse rapazinho, com a Mabel, sua cachorrinha. E então, o Josh é filho do Rowling, que é o diretor de ciências do HeartMath. E
eles estavam testando essa hipótese, né, de como seria a interferência do campo, né, entre o Josh e a Mabel. Então, eles estavam no laboratório, cada um sendo monitorado por um sensor de variabilidade cardíaca para medir a coerência. E o que foi pedido é que o Josh, a Mabel estava numa sala e o Josh estava do lado de fora, e foi pedido para que ele entrasse na sala, mas não ficasse fazendo festa com ela e tudo, simplesmente sentasse e entrasse num estado de coerência e passasse a enviar amor para ela. Só de olhar para ela, sem tocar, mas enviando amor, né? E esse foi o resultado da pesquisa. Então, aqui, nesse primeiro momento, né, a gente tem a variabilidade cardíaca do Josh e da Mabel. Aqui a gente vê, né, como é que eles estão quando estão ainda em quartos separados. A partir do momento que o Josh entra no quarto e ele entra em coerência e começa a enviar amor, né, olha a sincronia, né, o que acontece com a frequência, a variabilidade da frequência cardíaca dos dois. É muito interessante, né? O padrão, como muda. E aí, então, aqui o Josh sai do quarto, a gente percebe, né, que foram alguns minutos, e quando ele sai, a gente percebe que volta para aquele outro padrão anterior, né? É muito interessante. Inclusive, eles têm também pesquisas com o ser humano e os cavalos, que parecem que são também animais que têm uma sensibilidade muito grande em relação às emoções humanas. E o outro, deixa eu ver aqui. Posso só fazer uma observação aqui? Claro. Então, esses dados que estão sendo mostrados nesse gráfico, isso é um Holter, né? Um Holter que é um eletrocardiograma contínuo, né? Então, dá para ver aqui que a frequência cardíaca do cachorro, é claro, é muito mais alta que a frequência cardíaca do menino, né? Aqui. E o interessante é o quê? Eles entram na mesma sintonia. Não quer dizer que o coração bata, né, na mesma frequência, do mesmo modo, né? Mas o ritmo do coração dos dois, eles entram em sincronia, né? E aqui também é legal ver que depois que o Josh sai, a frequência cardíaca da Mabel fica mais alta do que era. É a angústia da separação, né? É a hora que o dono vai embora, que o cachorro sente, né? Então aqui a frequência cardíaca está mais alta do que do início do experimento, né? Essa média é bem mais alta, né? Que é justamente a hora que o dono vai embora e o cachorro fica em casa, né? Como o cachorro sente. Ele também, né? Tem um pico aqui, né? Também. É porque ele deve ter andado, né? Ele deve ter feito um movimento e isso acelerou, né? A frequência cardíaca dele. Olha que bacana, estou aprendendo mais sobre esse experimento. Não, imagina, é que eu achei legal a gente exemplificar, né? Porque uma coisa é a gente explicar do modo teórico, né? O campo eletromagnético, que é sincronizar como uma pessoa acaba interferindo a pessoa próxima, e outra coisa é mostrar, né? Realmente foi um experimento. Eles também quiseram entender qual era a interferência do campo em ambientes de trabalho, né? Então isso é super interessante porque justamente é um estudo, né, que fala da coerência social. Então o que eles fizeram? Eles separaram 40 pessoas em 10 grupos de 4 e dessas 4 pessoas, 3 delas aprenderam durante 2 meses a entrar num estado de coerência. Então, eles foram treinados na técnica HeartMath. A 4ª pessoa não foi treinada e nem sabia especificamente sobre o que era o experimento. O combinado é que no dia de colher as informações, essas 3 pessoas que sabiam entrar em coerência iriam receber alguns sinais do instrutor para entrar em coerência e sair de coerência, de uma forma muito sutil que essa 4ª pessoa não saberia o que estava acontecendo. Então, eles estavam os 4 sentados próximos numa mesa, porque a hipótese era que justamente eles estavam próximos o suficiente para que os campos pudessem conversar, né? E então, nesses momentos que os 3 recebiam sinal de todos os grupos, eles praticavam de olhos abertos mesmo, praticavam entrar em coerência,
E o que aconteceu foi que mais ou menos 94% das vezes que os 3 entravam em coerência, a 4ª pessoa ficava mais coerente. E isso foi repetido assim várias vezes em todos os grupos, né? Então, isso acabou mostrando para eles o quanto, de fato, o campo interfere e pode contribuir para a pessoa se tornar mais coerente. Porque a gente, de certa forma, a gente já sente quando chega num lugar incoerente, né, com estresse, um lugar que, de repente, a energia não está muito legal, a gente sabe que isso interfere, a gente sente. Mas eles queriam saber se a gente poderia entrar em coerência e poder contribuir para que o campo ficasse mais coerente, o campo coletivo, né? Então, esse experimento trouxe essa visão de que nós sim podemos contribuir com o campo social. Demais, né? Essa foi uma tese de doutorado de uma das pessoas certificadas. Maravilhoso, né? Pessoal, nossa, tão gostoso, a gente poderia ficar aqui tanto tempo, né? Eu vi agora, nós já estamos perto das 6 horas. Se eventualmente alguém quiser fazer uma pergunta antes da gente terminar, fique à vontade, tá? Não vai ter tanto espaço, mas a gente acabou se prolongando um pouco. Rápido. Espero que vocês tenham aproveitado, né? Eu acho... eu não sei, Ju, se você quiser falar um pouco sobre a sua formação e como você faz para ajudar as pessoas aqui no Brasil, né? Porque é algo que está tomando corpo, né? Já são algumas pessoas certificadas no Brasil, né? Todas nós juntos estamos tentando trabalhar para vocês conhecerem, né? Eu acho que a ideia é justamente vocês perceberem que esse é mais um caminho possível para mudar e ajudar nesse momento, né? Sim. Bom, o HeartMath hoje oferece algumas as formações, então tem vários níveis de formação, tem formação para quem é da área da saúde, formação clínica, tem formação para quem é terapeuta, coach, que de repente quer ajudar as pessoas a desenvolverem essas práticas no seu dia a dia. Então tem algumas formas diferentes. Eu fico super à disposição, depois quem quiser, né, entrar em contato com a doutora Marina e pode passar o meu contato, eu vou ficar bem feliz em conversar com vocês, tirar as dúvidas. O que nós oferecemos hoje no Brasil é uma jornada de 6 semanas, para que as pessoas possam, assim, a gente hoje experimentou uma das técnicas, né? São 7 técnicas que a gente pode desenvolver para aplicar no nosso dia a dia, cada uma com um objetivo mais específico, tem bastante ciência por trás. Então, nessa jornada, a gente traz um conteúdo teórico, mas também bastante prática, né, para que isso se torne um bom hábito. Nós estamos também trazendo para o Brasil em português uma das certificações, porque até agora eram todas feitas em inglês, então isso deve acontecer ainda no início desse ano. É uma certificação para que as pessoas possam levar isso para clientes, pacientes, enfim, para quem, né, trabalha com pessoas, quem cuida de pessoas. A gente tem também uma forte iniciativa de levar o HeartMath para dentro das organizações, porque a gente acredita muito que as organizações podem se tornar lugares que curam ao invés de lugares que adoecem, né? Hoje em dia a gente tem uma tendência aí de ver muita gente adoecendo pelo trabalho, então a gente acredita que a partir da coerência cardíaca, e como vocês viram, a coerência pessoal e a coerência social, a gente consegue transformar as organizações em lugares mais coerentes, com relações mais saudáveis, com simples práticas, né, que podem ser inseridas no dia a dia. Temos algumas iniciativas na área de pesquisa científica, inclusive a doutora Marina também é uma delas. Temos uma grande vontade de levar também isso para as escolas. O HeartMath tem muito material para crianças, adolescentes. Aqui no Brasil ainda não temos, mas estamos abertos para esse tipo de iniciativa. Então, assim, a gente tem o coração enorme, o coração é gigante, a vontade é muito grande e estamos precisando de braços. Se alguém sentir um chamado, quiser
né, conversar com a gente, saber qual caminho seguir, eu vou ficar super feliz em conversar e orientar, mas de fato é assim, é algo que a gente brinca, né? As crianças deviam aprender isso na escola desde pequenininho, porque é essa capacidade, até a Roberta, que é minha parceira, ela fala, né? A autorregulação é a nova competência do futuro. Do futuro não, de agora, né? O futuro que já está emergindo, porque é algo que a gente pode de fato desenvolver e muda tudo, muda a vida. Isso a neurociência são muitos os grupos, né, as pessoas que podem ser beneficiadas, né? A neurociência mostra, acho que cada vez mais, e isso está muito forte nos Estados Unidos, está vindo para o Brasil, a, a necessidade de, eventualmente, essa ideia de começar na infância, na escola, é algo fenomenal, né? Porque isso é uma habilidade que, se a criança aprender e levar para a vida, é maravilhoso. Na escola da minha filha, né, existe o momento foco. Ela, com 5 anos, começaram a ensinar que existe um momento, é assim, é 1 minutinho, 2 minutinhos, também são técnicas rápidas, mas ensinar a desacelerar e ensinar também a gente ter um momento nosso, né, e tá bem consigo mesmo, né, isso eu acho que é importante as crianças também aprenderem. E essa capacidade de autorregulação, imagina, levar para a vida toda, né, o benefício em todas as áreas, né. Exatamente. Exatamente. Nossa, Ju, eu sou muito agradecida. Eu acho que foi muito bom o nosso bate-papo. Pena que passa tão rápido, né? Eu agradeço também a presença de todos. O pessoal aqui não chegou a fazer muitas perguntas, mas estão falando muito bem, estão gostando. E acho que é um caminho que pode ajudar, né, muita gente num momento tão difícil que a gente está passando, né? Então, assim, eu queria de coração agradecer a presença de todos. Obrigada. Agradecer a sua presença, Ju. Espero posso... que tenhamos novos bate-papos. Um recadinho que eu lembrei agora. Pode. Quem quiser, nós temos no nosso canal do Instagram, que é heartbrasil.br, a gente tem todos os sábados às 10 da manhã uma live, meia hora, 40 minutos, às vezes passa um pouquinho quando o papo tá bom, mas a gente faz 2 práticas de coerência cardíaca com essa intenção de nos autorregularmos, mas também de contribuir para o campo coletivo. Então, fica o convite para vocês, quem tiver vontade. Todo sábado às 10 da manhã eu estou com a Roberta no Instagram, no Heart Brasil, e vai ser um prazer receber vocês. É mágico, gente, é um momento muito especial. E, finalmente, eu queria deixar esse recadinho, assim, que se vocês puderem praticar um pouquinho de coerência, que é o que a gente falou, respira focado no coração, ativa um sentimento regenerador, 2 minutinhos, 3 vezes por dia, a gente já está transformando, né, o nosso corpo para um sistema mais saudável, mais coerente, mais feliz. Muito obrigada, Ju. Nossa, eu adorei nosso bate-papo. Aqui a Vanessa está perguntando qual é o Instagram. Vamos escrever aqui? Vou colocar. Heart Brasil. Pronto. Perfeito, ótimo. Então, são todos bem-vindos, todos convidados. Eu acho muito bom, né? E quando a pessoa está aprendendo, é possível aprender sozinho? É possível melhorar sozinho? Mas é muito mais fácil, né? Quando tem encontros com outras pessoas que acreditem e executem também, né? Então, isso de vocês promover essa iniciativa de toda semana estar guiando, porque isso também facilita muito, né? No início, a pessoa ter alguém que guie junto à prática, é algo maravilhoso. Eu agradeço, viu, a iniciativa. Tem conexão, assim, é impressionante. E, doutora, eu queria, assim, parabenizar muito o seu movimento, porque, de fato, assim, é tão raro e tão bonito ver o seu trabalho de educação mesmo, né? De levar a saúde não só de uma forma pontual, de cuidar de uma demanda do seu paciente, mas gerar saúde
né, no sentido mais abrangente da palavra, né, poder criar as possibilidades para que seus pacientes, pessoal, quem está aqui é paciente da doutora Marina, olha a sorte de vocês, porque de verdade, né, a gente percebe que é uma medicina praticada de outra forma. Essa é a medicina do coração de verdade, é o cuidado não só com aquele pedacinho do paciente, mas com a saúde integral. Então, queria dizer que eu admiro o seu trabalho profundamente, é uma honra estar aqui. Muito obrigada. Só para finalizar, é uma definição de saúde da Organização Mundial da Saúde, né? Acho que é da década de 40. Saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não a ausência de enfermidades, né? Eu acho que esse é o paradigma, né? Não é não tenho doença, não estou tomando remédio, né? Mas a gente aprender a viver bem, né? Com qualidade de vida, com bem-estar. Esse é um convite a todos. E essas técnicas são mais um modo de ajudar, né? Ao paciente construir esse caminho com saúde. Então, eu sou muito grata. Pessoal, uma boa noite a todos, um grande beijo, um grande abraço fraterno. Ju, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. E boa noite, viu? Boa noite a todos. Boa noite.